Oi, gente, vocês pediram e finalmente a gente gravou e está aqui para trazer para vocês a receita do bolo de abacaxi. A gente vai fazer aquele bolo de abacaxi maravilhoso com aquelas rodelas lindas de abacaxi na superfície, com caramelo e sem caramelo. Vou te ensinar as duas formas, acompanha aqui. Gente, essa massa, ela é um espetáculo. Se você não acredita em mim, olha, porque olhando você percebe que ela é um espetáculo. Ela é uma massa maravilhosa, deliciosa. E para fazer esse bolo de abacaxi com aquela parte de abacaxi na superfície, tem duas formas. A gente pode utilizar o açúcar caramelado, porque aquilo ali a gente vai pôr uma camadinha de açúcar na assadeira para ele descolar quando a gente desenformar. Isso pode ser feito com açúcar caramelado ou com açúcar sem ser caramelado. Para esta receita, a gente usa essa assadeira aqui, tá? É um bolão muito grande. Vou pegar aqui a nossa trena. É um bolão de 24 de diâmetro por 7 de altura. É bem grande, ó. Olha o meu tamanho, olha o tamanho da minha mão. 4 dedos, é um bolão. Aí, nessa história de fazer com caramelo ou sem, a gente resolveu fazer a comparação para vocês. Então, eu vou dividir ele em duas assadeiras pequenininhas. Olha a diferença de tamanho. De altura e de diâmetro. Então eu vou pegar essa maçona, a mesma massa, eu vou fazer uma massa só e vou na hora de assar dividir em duas assadeiras. Então uma eu vou fazer com abacaxi com caramelo e na outra sem caramelo, para você ver. E a primeira coisa do preparo dessa receita é o preparo da assadeira. Vamos lá. Agora vai mudar tudo, porque eu, de verdade, eu não estava preparada para fazer duas receitas. Então eu fui ali rapidinho, peguei as assadeiras que tem em cima desse armário, untei com desmoldante. E aí pode ser desmoldante para bolo, pode ser manteiga, tá? Tem que ser caprichadinho na untada, tá? Bota bastante manteiga quando se você for untar com manteiga. Então primeiro eu vou preparar uma assadeira. Eu vou precisar, Turna, que você pegue uma tábua que está atrás de você, eu vou pegar uma faca. E nós vamos utilizar para esse bolo 150 gramas de açúcar cristal. Só que iria 150 gramas se eu fosse fazer um bolo só. Como eu vou fazer em duas assadeiras, eu acho que vai dar 100 gramas em cada assadeira. E eu vou mostrar isso para vocês. Vamos lá. Vou pegar uma assadeira bem untada, vou zerar aqui a balança e vou salpicar esse açúcar. Porque tem que ser uma camadinha bem caprichada, sabe? Ó, deu 45, até daria 50 gramas. Tchurururu, 76, 80. Ó, tá bem bonito com 80 gramas. Então, a quantidade de açúcar pra gente forrar a forma depende do tamanho da forma. Poderia ser 100, 120 gramas para uma forma maior ou até 150 gramas, que foi o que eu separei para fazer a grandona. Para essa forma menor, deu 80 gramas. E aqui eu vou forrar de rodelas de abacaxi. Gente, a quantidade de abacaxi que você vai usar para as rodelas também pode variar, é óbvio. Vai variar conforme a altura que você cortar. E se você cortar 2 milímetros a mais, na soma de tudo já vai dar 200 gramas a mais de abacaxi. Então, eu disse aqui, abacaxi em rodelas mais ou menos 200 gramas. 250 foi o que eu usei quando eu fiz o bolo teste nessa assadeira. Eu usei 250 gramas de rodelas de abacaxi. Agora eu vou fazer uma assadeira pela metade do tamanho. Eu acredito que eu vou usar menos, mas não metade da quantidade de abacaxi. E eu resolvi cortar, ó, ficou mal. Eu já cortei aqui, deixa eu pegar. Deu um pouco mais de meio abacaxi aqui. Tinha um abacaxi bem maduro, ó. Dá até pra ver o formato. Faltou só um restinho dele. É quase um abacaxi inteiro. E aí eu tenho as rodelas mais ou menos com 1 centímetro de altura, ó. Foi a minha escolha aqui. O que é legal nesse bolo? A gente primeiro dispor as rodelas bem bonito. Então eu vou pegar uma rodela bem linda e vou fazer o centro da minha forma. Por que a gente não pode fazer muito grande? Até pode, mas não pode ser desse tamanho, um tolete de abacaxi, senão ele não cozinha durante o processo de cocção. E outra, o abacaxi solta água no forno. Apesar de que quando a gente faz nessa posição a água fica no fundo, isso umedece sim a massa. Se a rodela for muito grande, você corre o risco de soltar tanta água que mele o seu bolo. Então 1 centímetro é o ideal. Fica uma camada bonita, gostosa e não mela o bolo. Depois que você posicionou a rodela mais bonita, você vai para as outras. Então eu vou fazer assim, ó.
para ele ficar, eu acho que vai dar uma cara bem bonita. Vou cortando pela metade e vou encher aqui de fatias de abacaxi. Vai faltar mais uma. Talvez eu precise tirar um pedacinho assim. Ó. Então, ó, uma camadinha bem legal de açúcar. Ficou assim. Eu quis ficar com meio centímetro de açúcar cristal salpicado na minha assadeira e o nosso abacaxi. Esta é uma forma. A outra metade da massa eu vou colocar na outra forma, só que eu vou usar caramelo. Então eu vou deixar o meu abacaxi um pouquinho aqui de lado e para isso eu vou ter que preparar o caramelo. Porém, eu preciso de uma quantidade que forre essa forma. Se eu já sei que eu precisei de quase 100 gramas de açúcar para forrar a forma, eu vou pegar uns 100 gramas de caramelo para forrar aqui. Então vamos pesar. Então, o açúcar que a gente vai mencionar na receita para você forrar a sua forma, você viu que é quase um pouco a gosto, mas a gente vai sugerir uns 150 a 200 gramas para aquela forma grandona. E se você quiser dividir, vai dar 100 para cada uma. Eu vou usar os outros, aqui tem 30 gramas, então lá não tinha 120, não tinha 150. E vou pegar mais açúcar cristal, até dar 100 gramas. 100 gramas. 100 gramas certinho, ó. E agora é fogão para ele. Esse caramelo não vai ser diluído em água, então basta derreter o açúcar e aí despejar na forma. Só que eu vou esperar ele esfriar para ele não cozinhar o meu abacaxi, tá joia? Então virou caramelo, tá pronto e eu vou mostrar para vocês a hora que ele estiver prontinho. Muito bem, pessoal, olha só, nosso caramelo derreteu, terminando de derreter, na verdade é o que estava na colher que endureceu. E, gente, esse caramelo assim, clarinho, querendo ficar em caramelo médio, é a hora que eu tiro. Eu não gosto dele muito escuro, porque eu acho que ele dá aquele gostinho de queimado. Eu gosto dele nesse tom, esse tom eu sei o sabor que ele dá. É um sabor de caramelo bem delicioso. Ó, os mesmos, ali a gente fez com 80, né? Aqui deu 100 e ele mal cobre a forma, tá vendo? Inclusive a forma tá untada, vocês viram que ele se mexeu para um lado e para o outro. E agora, ó, rapidinho, ele já tá até endurecendo, percebem? Com a temperatura ele vai esfriar. E aí, enquanto ele esfria, eu vou deixar o abacaxi aqui, a forma caramelada aqui. A gente vai preparar a massa do nosso bolo. E aí, fazer o nosso maravilhoso bolo de abacaxi. Vocês vão pirar com ele. Muito bem, pessoal. Para essa massa do bolo de abacaxi, a gente vai preparar a receita do bolo básico, que a gente já gravou aqui no canal, que é a receita que eu sugiro para vocês montarem bolo de festa. É uma massa mais firme do que as massas que a gente faz sem manteiga. Essa massa rica em gordura, a gente faz uma pasta com a manteiga e depois a gente adiciona claras em neve. E o processo de preparo é sempre o mesmo. A gente vai utilizar 150 gramas de manteiga, 250 gramas de açúcar refinado, 220 gramas de ovos. Isso dá aproximadamente 4 ovos de 55 gramas. Então, eu tenho aqui 4 gemas e as claras desses 4 ovos. 300 gramas de farinha de trigo, que vai entrar no final. 200 gramas de líquido, o líquido é a sua escolha. Se você quiser pegar, que nem o resto do abacaxi, você pode pegar e bater e fazer um suco. E usar suco de abacaxi. Porém, tem um detalhe. Suco de abacaxi in natura, o bolo não cresce bem. A gente precisa ferver esse suco para ele neutralizar uma enzima presente no abacaxi e aí usar ele frio. Então você ferve, deixa esfriar o suco e aí você pode usar para preparar a massa do seu bolo, ok? Sem ferver ele não dá certo. Ou você usa água, ou você usa suco de laranja, um outro suco que você goste. A gente vai usar 200 gramas de água, poderia ser leite também. E por fim, 15 gramas de fermento químico, certo? Esses são os ingredientes do nosso bolo. A primeira etapa são esses 4 ingredientes aqui. A gente vai pegar os ingredientes leves, que são as claras, e a gente vai levar para bater. Porém, enquanto as claras batem, a parte da manteiga e das gemas, a parte gordurosa bate. E a gordurosa demora muito mais. Então, a gente vai primeiro levar
isso aqui para bater, e quando toda essa etapa estiver pronta, aí sim eu vou ligar a batedeira das claras em neve. A gente vai utilizar a manteiga, as gemas. Eu não vou peneirar porque eu acho que não precisa, sendo uma massa de bolo que vai cozinhar, que tem bastante sabor, eu acho que não dá gosto de gemas, mas se você acha que dá, você pode peneirar. E eu vou usar uma parte do açúcar da receita. Ó, metade, vou usar mais da metade. E vou deixar mais ou menos 1/3 do açúcar da receita para colocar junto com as minhas claras em neve mais tarde. Muito bem, agora essa parte vai para a batedeira e vai bater por volta de 2 minutos. Qual é o objetivo aqui? Que ela vire uma pastinha, uma pasta lisa. Se a sua manteiga está muito gelada, talvez a minha esteja, aí ela vai demorar um pouco mais para ficar uma pasta lisa. Se você já deixou em temperatura ambiente, rapidinho, 30 segundos ela virou uma pasta, já está pronto, tá? Mas aqui eu acho que vai dar uns 2 minutinhos, porque ela estava meio gelada. Quando ficar uma pasta lisa e homogênea, eu mostro para vocês. Ela respinga um pouco, né, gente, para as laterais. Mas, ó, ela tá uma pasta lisa. Ainda tem, não sei se vocês enxergam, uns pedacinhos de manteiga. Eu vou deixar bater mais uns 30 segundos. E aí eu vou começar a segunda parte do processo. Qual é? A gente incorporar os secos e os líquidos da receita. Para incorporar, se você jogar toda a farinha de uma vez e todo o líquido da receita de uma vez, o único problema é que voa farinha para todo lado e tem risco da farinha empelotar. Então, se você fizer de metade em metade, ou 1/3 e 1/3, a incorporação facilita um pouco. Aí é mais fácil se você fizer 1/3 na mão e depois ligar a batedeira. De qualquer maneira, tem que bater para que o glúten da farinha se desenvolva. Então, eu já ensinei outras vezes, inclusive num outro bolo que a gente tem aqui no canal, a fazer essa massa manteigada direto na batedeira. Dessa vez, então, eu vou mostrar a incorporação na mão. Mas primeiro, terminar de bater aquela manteiguinha. Muito bem, pastinha lisa e homogênea. Agora a gente vai incorporar os líquidos e os secos da receita. 1/3 dos secos, eu vou fazer virada para vocês verem que eu tô jogando 1/3. 1/3 do líquido, é mais ou menos até aqui. É mais ou menos. Por quê? É só para não ser os dois de uma vez. Olha o que acontece aqui, ó. Virou uma coisa só? Deu. Você não tá batendo, você tá só misturando a farinha. Mais metade dessa farinha. E agora metade desse líquido. Que depois falta a última metade, o último terço de cada um. E aqui a gente vai incorporar o líquido e o seco de novo. Quando a gente faz uma quantidade grande, a gente faz na própria batedeira, porque normalmente ela é de chão, você vai jogando as canecas, as bacias de farinha, as canecas de líquido, mas aqui não é o caso, e talvez não seja o caso da maioria de vocês, né? De fazer isso numa quantidade tão grande. Então é melhor fazer fora, é uma sugestão fazer fora, só porque você não precisa ficar toda hora desligando a batedeira para incorporar os ingredientes. Porque, ó, depois que tá tudo incorporado, daí sim, raspa bem a lateral aqui da batedeira, para não ficar farinha seca na lateral. E agora a gente vai ligar a batedeira e vai bater de 2 a 3 minutos. Essa massa tem que estar lisa, pastosa e cremosa para a gente incorporar as claras em neve. Quando ela estiver nesse ponto, eu vou ligar as claras. Muito bem, gente. Agora, enquanto a massa tá bem pastosa, bem cremosa, eu vou ligar a clara em neve. Depois que ela virar neve, eu vou incorporar o açúcar da clara. Enquanto isso, eu vou continuar deixando isso aqui batendo, porque eu bati mais ou menos 1 minutinho e ela já ficou assim. Gente, olha que linda! Eu desliguei a massa só para poder falar com vocês.
Bonita, né? A espuma tá completamente homogênea, lisa. A gente olha nas laterais e não enxerga bolhas grandes. Ela tá tão bem batida que as bolhas estão pequenininhas. E agora ela começa esse processo de querer rachar, formar esses icebergs. E a gente não quer. É nessa hora que a gente tem que obrigatoriamente começar a colocar o açúcar ou desligar, se for só clara em neve. Mas aqui não vai ser merengue, porque eu vou jogar açúcar. Quando eu jogo açúcar, chama merengue. E aí eu vou jogar devagarinho, só para o peso dos grãos de açúcar, das partículas, dos pedacinhos, não pesar no seu merengue. Depois que joga o açúcar, pode bater, na verdade bastante, mas eu vou bater só um minutinho. Enquanto bate lá, eu vou parar aqui porque já deu o tempo daqui. Mas eu vou aproveitar a nossa dinâmica. Eu vou incorporar o fermento. E como tem algumas vezes que eu faço isso na mão, hoje eu vou fazer o contrário, eu vou fazer na batedeira. Então, aqui já bateu 2 minutos, o glúten dessa parte de manteiga com farinha já foi bem batido. Eu vou incorporar o fermento e bater uns 20, 30 segundos, que vai ser o mesmo tempo, 20, 30 segundos, que a clara vai terminar de bater com o açúcar. Aí tudo fica pronto junto. Todo o fermento da receita de uma vez. Muito bem, pessoal, ó, aqui o fermento bateu seus 30 segundos, tá bem batidinho. Aqui a nossa clara em neve tá maravilhosa, lisa, não sei se vocês percebem o quanto ela fica brilhante com a presença do açúcar, bem estável. E agora eu vou incorporar um no outro. O melhor método para fazer isso é colocar mais ou menos 1/3 do seu elemento aerado na massa. Porque se você jogar todo de uma vez, você tem que mexer tanto, até você conseguir juntar essa massa super densa e pesada na sua parte aerada, que você acaba desmanchando muitas bolhas de ar. E quando você faz assim, ó, aos poucos, ou seja, 1/3, esse seu merengue, ele meio que já incorpora na massa, meio não, ele incorpora na massa e meio que solta ela, deixa ela mais fluida, sabe? Aí fica mais fácil de você incorporar o restante. Então agora eu venho com outro terço. E mesmo assim, não é por isso que eu vou ficar mexendo enormemente, né, gente? Eu vou mexer o quanto for necessário só para ele começar a se misturar. Eu não preciso mexer até ficar bem lisinho misturado, porque eu ainda vou incorporar mais claras. No processo de incorporação ele termina de se misturar, ó. Aqui tá bom já, não precisa misturar mais. Porque sempre que eu misturo um elemento aerado, ou seja, sempre que eu estou tentando preservar bolhas de ar, eu devo mexer o mínimo necessário. Porque quanto mais eu mexo, por mais que eu mexa na forma correta, na técnica correta, que é mexer de baixo para cima, por mais que eu faça isso, eu desmancho bolhas de ar. E isso prejudica sim a massa. Então a gente tem que mexer o mínimo necessário, mesmo sendo no movimento correto. E aí alguns livros de receita dizem assim, mexa delicadamente. Gente, delicadamente é uma coisa tão subjetiva, né? É de cada um, o quanto é delicado, o quanto afinal tem que mexer. O importante não é você mexer, aí a pessoa fala, então eu tenho que mexer devagar, isso é mexer delicado. Não adianta nada mexer devagar assim, ó. Se você mexer no movimento incorreto, vai estar incorreto. Mesmo que você faça isso lentamente ou rapidamente. É mais importante é que seja de baixo para cima, a direção do movimento tem que ser correta, e aí sim não precisa nem ser devagar. Pode ser, ó, rapidinho. Beleza? Muito bem. Agora nós temos as duas assadeiras e eu vou terminar de preparar a outra assadeira com o nosso abacaxi. A do caramelo que já esfriou, enquanto a gente fez a massa. Vou colocar abacaxi em todos os milímetros do bolo. Queria que ficasse igual para todos os lados, por isso que eu tô tentando deixar aqui o mais homogêneo e bonito possível. Muito bem, ainda sobrou uma rodela.
E agora eu vou despejar essa massa meio a meio em cada bolo. Falta um pouquinho nessa, né, diretor? Vamos ver. Acho que tá mais ou menos, né, gente? Beleza. Então é isso. Agora esses bolos vão ao forno. E é claro que sendo uma massa menor, ele vai assar mais rápido. Forno para assar bolo é sempre forno médio, 160 graus. E ele vai demorar de 30 a 40 minutos para assar, porque isso é uma massa amanteigada, ela é mais pesada, ela demora mais. Se fosse na forma grandona, que era essa, que a gente ia fazer os dois num bolo só antes, nosso plano inicial, ela ia demorar uns 50 minutos até 1 hora no forno médio. Tem que ser forno brando, gente. Se você aumentar a temperatura, o que vai acontecer é que ele vai dourar por fora, e aí quando ele começar a esquentar por dentro, ele vai querer crescer, ele vai querer expandir, ele vai rachar, e aí ele pode formar vulcão, ele pode formar topo, que a gente não quer, a gente quer que ele cresça reto e homogêneo. Então, o ideal é assar numa temperatura bem branda, ok? Então, vamos levar ele ao forno e enquanto ele assa, eu dou uma organizada aqui para mostrar o resultado logo mais para vocês. Muito bom, pessoal, olha só. Teve olha isso, mesma massa, os dois entraram um do lado do outro. Eu achei que esse murchou muito mais. E vocês viram que eu não pesei, mas a quantidade parecia igual, né? Como eu vou virar e vou usar ele virado, eu vou tirar esse topinho aqui, ó. É o único topinho que eu vou tirar dele, só para não ficar um caroço aqui. E a gente vai virar os dois, até porque eu não sei qual é qual. Eles ainda estão levemente mornos, levemente quentes. É legal que você desenforme um pouco quente, porque como os dois têm, um tinha açúcar, o abacaxi soltou água e derreteu esse açúcar, o outro tinha caramelo. De qualquer forma, os dois têm essa calda, e se esfriar demais, essa calda solidifica. Então, se você resolver fazer o bolo hoje e vai servir ele só amanhã, a minha sugestão é que você aqueça ele na chama, assim, antes de desenformar. Eu já estou desenformando ele morno. Vamos ver se ele caiu. Caiu. Ó, olha que facinho, gente. Olha que bonito que ele fica. E ele ainda ficou um pouquinho alto por causa do meu relevinho. Então, eu até vou tirar desse, para não ter esse mesmo problema nesse bolo aqui. E esse, então, deve ser o clarinho. O que a gente colocou, unta-forma e açúcar cristal polvilhado. Ó. Prontinho. Uma bordinha dele só passou um pouquinho. Mas, ó, os dois lindos aqui, nossos bolinhos de abacaxi. Não é muito fácil de fazer? É só caramelizar a forma e pôr o seu abacaxi fresquinho, gente. Opte por um abacaxi maduro, que ele vai ficar mais gostoso. Se você resolver usar um abacaxi verde, vai ficar azedinho, né? Então, procure escolher um abacaxi maduro. A gente já tá pronto para provar, porque ele tá morninho e eu adoro bolo quente. Pode? 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 Pode. Então, vamos lá. Pessoal, a gente vai partir eles e eu vou comer... Ah, eu preciso do prato e eu quero um pratão. Vou buscar. Muito bom. Olha isso, agora é a melhor hora. Pratinho chegou, garfinho chegou e vamos cortar e eu não vou demorar mais. Olha aqui, olha aqui, olha que macio, ó, 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 ó. Vira um pudinzinho, olha, vira um pudinzinho esse abacaxi. E aí é o que eu falei pra vocês, né? Ele solta água na massa, dá até pra ver aqui, ó. Então tem que colocar uma fatia relativamente fina, hein, de abacaxi, não vai exagerar. Ah, eu quero tirar com a ponta. Eu não cortei certinho. Vou cortar outra fationa, bem grandona. Assim, ó, porque eu quero mostrar pra vocês a fatia de abacaxi no bolo. Ó, agora sim. Ó, pessoal, o abacaxi fica uma camada linda, gostosa. Soltou um pouquinho mais de umidade, mas a massa é fofa, leve. E pra comer, aí é só fazer aquele esforço terrível. O sabor que dá... não tem igual. Eu gosto dele assim. Eu acho que dá aquele sabor de purezinho de abacaxi. Tipo abacaxi de lata.
só fervido. Eu gosto. Eu vou aproveitar esse mesmo pratinho e aí aqui eu vou tirar um fatião do caramelado. Gente, é bom também, é lógico que é, muito bom. É lindo, é gostoso, ó, tá? Só, eu vou tentar pôr ela aqui pra frente agora pra gente conversar. Aqui dá pra ver melhor, né? Mesma coisa, ó, o abacaxi cozidinho aqui, o caramelo foi pro abacaxi e foi pro resto do bolo. E essa camada que forma, olha a altura, dá pra ver, né? A camada do caramelo e da umidade que saiu do abacaxi forma uma camadinha assim no bolo, mais molhada. Por isso que eu falei que a espessura da fruta tem um limite. Mas ó, o bolo tá lindo, leve, fofo, maravilhoso e fica delicioso. Vou pegar daqui, ó, do caramelo. Eu só acho... é muito bom também. Me dá a impressão de ficar mais doce porque é caramelado. Engraçado, né? É a mesma quantidade de açúcar que foi aqui. De 20 gramas de diferença, não faz diferença. É o caramelo, é o fato de ser sabor caramelo. Acho que é isso que parece mais doce. Mas é isso, gente. Nossos bolos de abacaxi, que pra mim estão lindos, maravilhosos. Eu acho que não tem nenhuma dificuldade em fazer esse tipo de bolo. Lembrando que as duas formas foram untadas antes com desmoldante. Uma foi só açúcar e abacaxi e a outra caramelinho. Fácil de fazer, gostoso. Aproveite e faça, que você vai encantar as pessoas, porque além de ser gostoso, é bonito, né? É encantador. Uma sobremesa assim, com um sorvetinho de creme. Não precisava mais nada. Bom, bons bolos para você. A gente se vê no próximo vídeo e a gente vai, na medida do possível, trazendo cada vez mais receitas que vocês têm pedido pra gente. Essa foi uma super pedida. Eu espero que vocês aproveitem. Até!